Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com Atros de hoje, um canal feito para você, empreendedor, você profissional da área contábil, da área tributária, da área de recursos humanos, departamento pessoal, para que a gente possa trazer cada vez mais temas relevantes para o seu dia a dia, para que você possa sempre estar atualizado com as últimas novidades técnicas que saem aqui. E nós, no dia de hoje, trouxemos aí uma grande convidada, uma grande parceira, né, a nossa parceira sócia da Godegues e Silva Advogados Associados, Tainá Batista. Tainá, seja muito bem-vinda ao nosso Café com Atos. Obrigado pela sua disponibilidade para trazer esse tema de hoje, tributação de verbas indenizatórias, que é algo aí um pouco complexo para o pessoal estar sempre atualizado no seu dia a dia. Certo, Tainá? Marcelo, oi pessoal, tudo bem? Marcelo, agradeço de novo o convite, né, novamente essa oportunidade de falar, especialmente sobre esse tema, que é um tema que gera muitas dúvidas, muitas discussões, então tenho certeza que o nosso bate-papo de hoje vai ser bem produtivo para todo mundo que puder participar. Muito obrigado, Tainá. E para você que está nos assistindo aí ao vivo, pode mandar suas perguntas para a Tainá aqui através do nosso chat, que eu interajo com ela ao vivo para poder responder o que você tiver de questionamento. Para você que estiver, às vezes, assistindo no nosso canal depois, no canal da Atros, Auditoria e Consultoria, aí que você pode nos acompanhar, né? Habilitar lá o sininho para que você receba as nossas notificações. Você pode também enviar nossas perguntas através do contato@atros.com.br, que nós levamos depois a resposta para você. Você também, através do nosso contato@atos.com.br, você pode também dar dicas de qual tema, quais coisas técnicas que vocês têm dúvidas, e aí eu faço aqui o convite aos nossos convidados técnicos, nossos sócios, nossos parceiros, clientes, inclusive, para trazer conhecimento para vocês aqui através do nosso canal. Então, sem mais delongas, né, hoje a gente vai ser um pouco diferente. A Tainá trouxe aqui uma apresentação para vocês, para ficar um pouco mais didático esse tema, um pouco mais claro para todos vocês. Eu estarei aqui atento ao chat para mandar as perguntas para ela. Então, que vocês possam interagir conosco o tempo todo. Douglas já dando bom dia para nós. Bom dia, Douglas. Sejam todos bem-vindos aqui. Então, aproveitem o conhecimento aqui da Tainá para explorar, através de perguntas aqui, todas as dúvidas que vocês possam ter no seu dia a dia. Bom, Tainá, então agora a aula é toda sua, o público é todo seu. Obrigada, Marcelo. Bom, novamente, bom dia para todo mundo, agradeço a todos que estão participando e também quem for assistir depois também. E vamos falar hoje um pouquinho sobre um tema que imagino que algumas pessoas já ouviram falar, que é a questão relacionada à tributação das verbas indenizatórias. O que é essa discussão, né? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a contribuição previdenciária e a contribuição que a gente chama destinada a terceiros. A contribuição previdenciária é aquela contribuição que incide sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho. Ela é uma contribuição que ela tem previsão lá na Constituição Federal, é aquela que as pessoas costumam chamar de contribuição para o INSS, né? Então, hoje, né, ela tem como base de cálculo a folha de salários e os pagamentos que o empregador faz para os empregados. Falando do ponto de vista técnico, né, o que a lei, né, estabelece como sendo base de cálculo dessa contribuição? Ela está prevista na Lei 8.212, de 91. E aí ela fala, é a totalidade das remunerações pagas aos empregados e trabalhadores avulsos. Mas tem um detalhezinho importante aqui da redação do dispositivo legal, que ele fala assim, destinada a retribuir trabalho, quer pelos serviços prestados ou pelo tempo em que o empregado fica à disposição do empregador ou tomador de serviço. Então, assim, é a totalidade da remuneração que é paga para o empregado, para o trabalhador avulso? Mas ela tem que estar destinada a retribuir trabalho. Então, eu tenho que ter um trabalho atrelado a isso. Nem que seja um tempo que aquele empregado se fica à disposição do empregador, como num plantão, por exemplo. As contribuições para fiscais destinadas a terceiros, né, que a gente chama de contribuições a terceiros,
são aquelas contribuições que normalmente a gente fala que são vinculadas ao sistema S. Então, são as contribuições que são destinadas ao FNDE, que é do Salário Educação, ao INCRA, ao SEBRAE, SENAI, SESI, SENAC, SESC. Então, todas as empresas, a depender do ramo de atividade, elas recolhem essa contribuição destinadas a terceiros. Para algumas entidades, a depender, então, empresas que são do ramo da indústria, vão recolher essa contribuição para o SENAI, para o SESI, empresas do comércio vão recolher para o SENAC, para o SESC, mas, no geral, todas as empresas recolhem. Essas contribuições destinadas a terceiros, elas têm a mesma base de cálculo da contribuição ao INSS, a contribuição previdenciária. Então, sempre que a gente falar aqui sobre a incidência ou não de determinada verba, né, para a composição da base de cálculo da contribuição previdenciária, subentende que isso impacta também na base de cálculo da contribuição destinada a terceiro, porque elas adotam a mesma base de cálculo, tá? Aí vem a pergunta. Bom, então tudo que eu pago para o meu empregado, tudo que eu pago para o meu prestador avulso, entra na base de cálculo dessa contribuição previdenciária, da contribuição destinada a terceiros? É o que a Receita gostaria. Mas não, nem tudo que você paga para o seu empregado, nem tudo que você paga para o trabalhador avulso vai integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária e da contribuição para terceiros. Lembra que eu falei lá no slide anterior que a lei ela fala muito claramente que a base de cálculo é a folha de salários, os rendimentos de trabalho, mas que sejam destinados a retribuir trabalho. Então, eu tenho que ter um trabalho atrelado. E, por vezes, eu tenho alguns pagamentos que eu realizo para o empregado que não se destinam a retribuir trabalho, que são as chamadas verbas indenizatórias. Então, são pagamentos que são feitos para os empregados, para os trabalhadores, que não necessariamente visam retribuir um trabalho que aquele empregado prestou ou colocou à disposição do empregador. Então, quais são as verbas que não entram na base de cálculo da contribuição previdenciária de terceiros? Né? Eu falo aqui da parte patronal, né, porque existe aí a divisão, né, da parte da contribuição previdenciária. Tem a parte que é devida pela empresa e tem a parte que é devida pelo empregado. Então, sempre que a gente estiver falando de uma discussão, de alguma verba que deve ou não entrar e existe uma discussão em torno, normalmente a gente se limita a falar da parte patronal, porque a empresa ela só pode brigar, né, pelo que é dela, pela obrigação dela, pelo direito dela. Então, ela não tem como, em nome do funcionário, pedir para uma redução da base de cálculo da parte da contribuição do empregado. Então, quando eu falo da contribuição previdenciária, a parte patronal é aquela parcela que é efetivamente devida pela empresa. Então, quais são as verbas que não entram na base de cálculo das contribuições incidentes sobre folha de salários? Então, eu tenho as verbas que estão previstas já na Lei 8.212 de 91, no artigo 28, parágrafo 9º. Então, eu vou ter lá, por exemplo, férias indenizadas, o respectivo terço constitucional, alguns abonos, e veja, vocês vão ver ao longo aqui do nosso bate-papo, tem até algumas verbas que eu vou tratar aqui, que estão previstas nesse artigo 28, parágrafo 9º. Só que mesmo elas estando previstas taxativamente na lei, como não incidentes, né, como não compondo a base de cálculo da contribuição previdenciária, existe aí uma discussão com o fisco, a Receita entende, ela dá aquele jeitinho de dar uma interpretação diferente para a lei, para falar que não, olha, na verdade não é tudo isso, não é bem assim. Então, mesmo algumas das verbas que a lei expressamente determina que não devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária de terceiros, muitas vezes a gente se vê obrigado a discutir judicialmente, porque a Receita tenta aí criar um jeitinho de exigir a contribuição sobre esses valores. E também não vão entrar na base de cálculo das contribuições previdenciárias de terceiros as verbas que não possuem natureza salarial, ou seja, que não se destinam a retribuir trabalho prestado ou colocado à disposição do empregador. Aí eu vou explicar, vou entrar já no nosso tema aqui, que o objetivo hoje da nossa conversa, né, é falar um pouquinho sobre
como está a questão da discussão, né, no judiciário dessas verbas chamadas indenizatórias. Então, eu preciso explicar só rapidamente como é que funciona o judiciário brasileiro, porque ele é muito complexo. Então, nós temos hoje no Poder Judiciário três instâncias, né, que a gente fala. Então, eu tenho a primeira instância, que é o juiz, né, que decide isoladamente. Eu tenho os tribunais regionais, o Tribunal de Justiça, que já é um órgão colegiado, então são desembargadores que se reúnem para decidir sobre um determinado assunto. E eu tenho os tribunais superiores, que é o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Então, eles são as instâncias máximas. A gente diz até, né, o STF seria realmente o topo, né, da cadeia, porque ele acaba sobre determinados assuntos a ter realmente a palavra final. Existe uma mobilização muito grande ao longo dos últimos anos para se chegar numa situação de segurança jurídica, de uniformização de jurisprudência. O que isso quer dizer? Na medida do possível, o judiciário tem tentado criar uma situação que você uniformiza as decisões judiciais sobre determinados temas, e isso através do STF e do STJ. Então, foram criados dois instrumentos, né, que é o recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça e a repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. O que esses institutos eles visam? Então, quando eu tenho uma decisão no STJ, num processo em recurso repetitivo, aquela decisão tem que ser seguida, tem que ser acolhida, né, por todos os tribunais inferiores, então, tribunais regionais e Tribunal de Justiça. A mesma coisa se aplica quando eu tenho uma decisão do STF em repercussão geral. Então, a repercussão geral e recurso repetitivo visam criar essa uniformização de jurisprudência para evitar que nós tenhamos decisões diferentes em processos, e o que gera, né, uma situação de total insegurança. Mas vocês vão ver que nem sempre a repercussão geral e o recurso repetitivo são suficientes para criar essa sensação de segurança, né, que buscou-se através desses institutos. Então, colocado isso, nós temos aqui, sobre esse tema especificamente, das contribuições previdenciárias, duas decisões que foram proferidas pelo STF em sede de repercussão geral, que são muito relevantes. A primeira foi relacionada ao tema 20 de repercussão geral, quando o STF disse o seguinte: ele estava analisando o que entra, o que não entra na base de cálculo da contribuição previdenciária, e aí ele disse o seguinte: então, a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à emenda constitucional 20 de 98. Então, ele decidiu que, olha, então, o que é a base de cálculo da contribuição previdenciária? São ganhos habituais do empregado, que já ajuda, porque a gente sabe que tem determinadas verbas que você paga para o empregado, mas você não paga com habitualidade. Aí, num outro julgamento, que foi o tema 1100 de repercussão geral, ele disse o seguinte, porque é o que aconteceu, né? Começou uma enxurrada de processos lá no STF, querendo que o STF se manifestasse de forma individualizada sobre cada verba. Então, a verba tal, ela tem natureza indenizatória, ela tem natureza salarial, ela é ou não um ganho habitual do empregado, entra ou não na base de cálculo da contribuição social. O STF falou, olha, é o seguinte, essa questão da análise individualizada da natureza jurídica de cada verba, ela é infraconstitucional. O que isso quer dizer? Como é feita essa divisão aqui dentro do STF e do STJ? O STF, ele analisa questões constitucionais, então, violações à Constituição Federal, todas as matérias que estejam relacionadas à Constituição Federal são de competência do STF. O STJ, ele analisa questões relacionadas à legislação infraconstitucional. Então, tudo que não for relacionado à Constituição Federal vai para o STJ. Então, o STF simplesmente falou, não cabe a mim analisar de forma individualizada a natureza dessas verbas, porque ela é uma questão infraconstitucional. Então, não cabe ao STF. Cabe a quem? Cabe ao STJ. Essa decisão, ela é em termos, tá? Porque a gente vai ver lá para frente que em diversas verbas o STF acabou se manifestando e em algumas situações, inclusive, de forma discordando da posição do STJ. Então, a gente já tinha um entendimento já consolidado do STJ sobre uma determinada verba, o STF veio e falou, não, peraí, não é bem assim.
Quando a gente fala que ele, não vou analisar mais ou menos, tá? Então, não é bem por aí. E aí, quais são as principais verbas que a gente, né, enxerga aí como importantes para serem discutidas, né, que geram um impacto realmente na carga tributária dos empregadores? Então, nós temos o aviso prévio indenizado, o reflexo do aviso prévio indenizado sobre o 13º salário, aquela verba que é paga na quinzena antes do empregado ser afastado pelo benefício do auxílio-doença ou do auxílio-acidente, auxílio-creche, auxílio-educação, salário-família, salário-maternidade e a verba que é paga durante o período da licença-maternidade, os adicionais de hora extra, de insalubridade, periculosidade, noturno, e aquele desconto, né, que é feito sobre a remuneração do empregado a título do Vale Transporte, Auxílio Saúde, Vale Refeição e Auxílio Alimentação. Então, vou falar um pouquinho aí a respeito de cada verba. O aviso prévio indenizado. Então, o aviso prévio indenizado, acho que todo mundo já sabe, mas enfim, é aquele, quando eu vou dispensar, né, o empregador vai dispensar o empregado, ele tem que dar um aviso prévio, e se, porventura, ele não quer que o empregado cumpra aquele aviso, então não vou permitir que o empregado permaneça, né, no exercício da função durante o período do aviso prévio, eu tenho que fazer o pagamento da remuneração relacionada ao período do aviso prévio. E aí existe uma grande discussão sobre se o aviso prévio, se esse valor que é pago para o empregado a título do aviso prévio indenizado, se ele entraria ou não na base de cálculo da contribuição previdenciária e da contribuição patronal. O STF falou, essa questão aqui, essa discussão tem índole infraconstitucional, não vou analisar, quem vai analisar o STJ. De fato, o STJ acabou decidindo, dentro de um recurso repetitivo, pela não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o aviso prévio indenizado. Por conta, né, em virtude dessa decisão do STJ, em 2017, a Receita Federal editou uma instrução normativa estabelecendo de forma expressa que o aviso prévio não ia entrar na base de cálculo o aviso prévio indenizado, não ia entrar na base de cálculo da contribuição previdenciária. Mas veja, por que a gente fala que mesmo assim, né, fica essa situação de insegurança? É uma instrução normativa da própria Receita Federal, então a Receita pode revogar essa instrução, pode alterar, ela tem, né, a prerrogativa de fazer isso de forma totalmente unilateral. E, além disso, essa instrução, ela falava do futuro, mas ela não estabelecia com relação, não assegurava o direito de recuperação daquilo que tinha sido pago indevidamente no passado, né? Então, ainda assim, existia aí essa necessidade de buscar no judiciário um amparo para evitar realmente uma cobrança da contribuição sobre o aviso prévio indenizado e também a recuperação dos valores que foram pagos a tal título. Aí nós temos o 13º salário sobre o aviso prévio indenizado. Então, eu tenho o cálculo ali proporcional, quando eu pago o aviso prévio indenizado, eu tenho o proporcional, né, do 13º salário. No primeiro momento, né, o entendimento do judiciário estava caminhando no sentido de que, bom, se o aviso prévio indenizado não tem natureza salarial, ou seja, ele não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, o 13º salário segue, né, o aviso prévio. Então, da mesma forma que não tributa o aviso prévio indenizado, não tributa o 13º salário sobre o aviso prévio indenizado. E aí essa situação começou a mudar. Então, o STF disse que não ia analisar, jogou a bola para o STJ, falando, STJ, você que analisa essa questão relacionada ao 13º sobre aviso prévio indenizado. E no STJ, hoje, qual é a posição que nós temos? A primeira e a segunda turma têm entendido que essa verba tem natureza salarial. Por quê que eles entendem dessa forma? Porque já existia uma discussão sobre a questão relacionada à inclusão do próprio 13º salário, ou seja, sobre o 13º que todo mundo paga, que todas as empresas pagam anualmente, tal. E aí existia uma discussão se o 13º salário entraria ou não na base de cálculo da contribuição previdenciária. E o STJ falando, 13º salário entra.
E aí eles acabaram estendendo isso sobre o 13º salário, sobre o aviso prévio indenizado, né, na situação do aviso prévio indenizado, que é uma situação totalmente diferente do 13º salário comum, porque o 13º salário até é realmente uma verba habitual, todo ano a empresa paga, mas o 13º sobre aviso prévio indenizado, ele é uma verba que não é habitual, eu não pago, você paga numa situação específica, que você está dispensando o empregado e você não vai fazer o pagamento do aviso, não vai deixar cumprir o aviso prévio, então você vai fazer o pagamento do aviso prévio indenizado. É uma situação muito específica, nem de longe é habitual, mas hoje a posição que a gente tem do STJ da primeira e da segunda turma é que essa verba teria natureza salarial, então ela integraria a base de cálculo da contribuição previdenciária e da contribuição a terceiros. Mas são decisões, né, isoladas das turmas, a gente não tem ainda uma posição pacificada sobre esse assunto em recurso repetitivo, e muito menos uma decisão do STF em repercussão geral. Então, no cenário atual, né, é válida ainda a discussão relacionada à exclusão do 13º salário sobre aviso prévio indenizado. Primeiro, porque a gente tem realmente argumentos que sustentam a não inclusão dessa verba na base de cálculo da contribuição. Segundo, porque a gente não tem ainda uma pacificação desse tema no judiciário. A próxima verba que a gente vai falar é sobre a quinzena que antecede o auxílio doença ou acidente. Então, tem lá a situação, o empregado está passando por um problema de saúde ou sofreu um acidente e ficou lá os 15 dias afastados e depois ele já vai entrar para o auxílio, né? Já vai começar realmente a receber o auxílio da previdenciário da auxílio doença ou auxílio doença acidentário, conforme o caso. E aí discutia-se, bom, nesse período de 15 dias, que antecede o auxílio doença acidente, a empresa continua pagando o salário, né, do empregado. Só que o empregado não está trabalhando, ele está afastado já, porque ele está doente ou ele está acidentado. E aí a gente viu lá em cima que a contribuição previdenciária e a de terceiros, ela tem como base de cálculo a retribuição de trabalho, eu tenho que ter trabalho, eu tenho que ter uma contraprestação, o empregado tem que estar ou trabalhando ou estar à disposição do empregador. E na situação de que ele está doente ou que ele está acidentado, eu não tenho essa situação. Ele não está efetivamente trabalhando, ele não está à disposição do empregador, porque ele está realmente afastado das funções. Então, começou-se essa discussão para excluir, né, da base de cálculo da contribuição previdenciária de terceiros esse período aí de 15 dias de salário que é pago para o empregado. O STF falou, olha, essa discussão ela não tem repercussão geral, ou seja, não vou analisar, quem vai analisar é o STJ, e o STJ, em recurso repetitivo, já afirmou de forma categórica que não incide contribuição previdenciária patronal sobre a verba que é paga na quinzena que antecede o auxílio doença ou auxílio acidente. Então, com relação a essa discussão, está bem consolidado, né? Espera que não deve mudar, porque o STF já disse que não vai analisar, então ele já afastou a repercussão geral, e o STJ já decidiu em recurso repetitivo. Então, com relação ao auxílio-doença e o auxílio-acidente, essa quinzena aí, a situação está bem consolidada. Aí isso quer dizer que, bom, então posso parar de pagar amanhã. Veja, está consolidado no judiciário. Isso não quer dizer que a Receita Federal aceite esse entendimento, tá? Então, até uma dos pontos, né, porque o STJ, essa decisão do STJ em recurso efetivo, ela é relativamente antiga, falando que não incidia a contribuição previdenciária sobre a quinzena do auxílio doença ou acidente. E a União, né, a Fazenda, ela tentou de todas as formas levar esse assunto para o STF, até teve quando o STF declarou que não tinha repercussão geral, né, sobre essa tese envolvendo a quinzena do auxílio doença e acidente, e tem um quórum específico para você afastar a repercussão geral, então até pouco tempo atrás a União estava pedindo a anulação desse julgamento que declarou que não tinha repercussão geral, tentando de alguma forma levar essa discussão para o STF. Então, o fato da gente ter hoje uma posição no judiciário favorável à não tributação dessa verba específica, não quer dizer que a empresa, vou parar de pagar amanhã, que está tudo bem, estou seguro.
existe sim um risco de autuação. Existem argumentos, óbvio que se a empresa for autuada, ela tem argumentos para se defender. Mas, né, a gente tem que fazer esse alerta, porque a autuação gera uma série de impactos, né? A empresa não consegue emitir certidão, ela fica lá com uma pendência, provavelmente vai ter que contratar um advogado para se defender administrativamente ou até mesmo judicialmente. Então, tudo que eu colocar aqui, que a gente fala, bom, a situação no judiciário está assim ou assado, é a situação pensando numa discussão judicial. Não necessariamente isso se reflete, né, no extrajudicial, não quer dizer que a Receita aceita ou que ela concorda com essa posição. Auxílio creche. O auxílio creche é lá uma das verbas que estava lá prevista no artigo 28, parágrafo 9º, mas em determinadas situações a Receita Federal tenta dar um jeitinho para dizer que não é bem isso aqui não é bem auxílio creche, então não tem que integrar a base de cálculo. Então, mesmo ela estando prevista no rol do artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8.212, nós aconselhamos aí, né, sempre que vai se discutir, porque as discussões envolvendo essas verbas, normalmente você ingressa uma medida judicial em que você agrupa todas as verbas que você não quer incluir na base de cálculo. Então, você discute dentro de uma mesma medida judicial todas as verbas. Então, a gente sempre aconselha discutir o auxílio creche, porque a gente tem conhecimento de situações em que a Receita Federal tentou, de alguma forma, exigir a contribuição previdenciária e a de terceiros sobre valores que, na verdade, estavam sendo pagos a título de auxílio creche. Situação no judiciário, o STF não chegou a analisar a questão relacionada ao auxílio creche, e o STJ, em recurso repetitivo, já disse de forma expressa que não existe contribuição previdenciária sobre o auxílio creche. Auxílio educação, muito similar com relação ao auxílio creche. Você vai falar, mas está lá previsto expressamente que não entra na base de cálculo da contribuição, por que eu preciso discutir? É um absurdo, é um absurdo, mas o que acontece? Isso a gente fala por experiência mesmo, até dos processos que nós já cuidamos a respeito dessa discussão relacionada à composição da base de cálculo da contribuição previdenciária. Um dos pontos que a Receita Federal sempre alega nos recursos é que o auxílio educação, que está previsto no artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8.212, ela não contempla ensino superior e ensino de idiomas. É absurdo, porque se você pegar a leitura da lei, ela remete à Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que fala lá que o ensino superior, o ensino técnico e de idiomas, ele está, sim, contemplado dentro da educação básica. Então, eu não tenho como criar essa restrição que a Receita Federal pretende impor. Então, a gente tem essa ideia de que, está lá previsto na lei, está tudo bem, só que, na prática, o que a gente vê é que a Receita Federal tenta limitar, dizendo o seguinte, não, se for para ensino em faculdade, se for para ensino de idiomas, tem que tributar, sim. E na prática não é isso que a lei fala, mas, né, cabe aí fica esse vácuo, mas se você não discute, né, judicialmente, e você simplesmente exclui, tem esse risco aí, né, da Receita Federal acabar, eventualmente, entendendo que você excluiu uma verba que não era para excluir, porque era pagamento de ensino superior, ou era ensino de idiomas. Hoje, qual é a situação que a gente tem no judiciário a respeito do auxílio educação especificamente? O STF não analisou o tema, e no STJ nós temos decisões da primeira e da segunda turmas, dizendo que não incide a contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título do auxílio educação, inclusive quando se trata de ensino superior e ensino de idiomas, tá? Então, hoje a situação no STJ, a gente não tem decisão repetitiva, mas a gente tem as decisões de ambas as turmas, que a primeira e a segunda turma são as turmas que julgam matéria tributária no STJ. Então, hoje, a situação que a gente tem é uma situação favorável aos contribuintes. Salário família, também é uma verba, está lá prevista no artigo 28, parágrafo 9º, mas também tem aí, né, vem trazendo uma discussão, por vezes a Receita acaba também fazendo uma distorção para tentar exigir a contribuição sobre o salário família. No STF, nós não temos posição definitiva sobre o tema, no STJ, temos precedentes afirmando que não incide a contribuição sobre o salário família,
tanto na primeira quanto na segunda turma. Salário maternidade e licença paternidade. Então, salário maternidade foi uma grande surpresa, uma grata surpresa, para ser bem sincero. O que acontece? Ao longo aí dos umas décadas, né, o STJ sempre teve o entendimento, inclusive em recurso repetitivo, de que o salário maternidade, o valor pago a título de salário maternidade, integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária. Então, isso era uma posição histórica, todo mundo já sabia que o entendimento do STJ era esse, que tinha que tributar, enfim, estava muito claro isso. E aí, o que aconteceu? O STF, né, aquele STF que falou que não ia analisar individualmente as verbas, analisou um recurso a respeito do salário maternidade, analisou em repercussão geral e declarou expressamente: não existe contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de salário maternidade. Então, isso, assim, foi uma reviravolta, porque durante muitos anos a posição do STJ era no sentido de que tributava o salário maternidade, e o STF disse: não tributa, não entra na base de cálculo. O que é realmente, assim, né, o entendimento que se mostra mais adequado, porque o valor que é pago a título do salário maternidade, na verdade, quando a empresa paga o salário maternidade, ela está fazendo um favor para o governo, porque o ônus do salário maternidade, o custo, né, do salário maternidade, quem tem que arcar é o governo, mas na prática o que acontece? A empresa paga o salário maternidade para a empregada que está afastada, e aí ela tem um desconto desse valor lá na composição, no valor da contribuição previdenciária. Então, ela não arca efetivamente com o valor do salário maternidade, mas pelo simples fato dela ter feito o pagamento do salário maternidade, esse valor pago a título de salário maternidade entrava na base de cálculo da contribuição previdenciária, que é um absurdo, porque não tinha lógica. É um período que a funcionária está afastada das funções dela, então ela não está prestando serviço, ela não está à disposição do empregador, então não tinha lógica nenhuma, não é uma verba habitual, porque você paga só numa situação específica de nascimento de filho. Então, hoje, a situação que a gente tem é que o STF definiu a matéria dizendo, não tributa salário maternidade, ponto. Inclusive, em dezembro de 2020, a União divulgou uma nota informando que ajustaria o E-Social para já deixar padronizada a exclusão automática do salário maternidade da base de cálculo da contribuição previdenciária. Só que, veja, isso não assegura, por si só, o que foi pago indevidamente no passado. Então, ao longo dos últimos anos, aí, dos 5 anos, os contribuintes ficaram aí pagando contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, e aí o STF diz não pode, e a União fala, tá bom, não vou cobrar daqui para frente. Tá, mas o que eu paguei já indevidamente no passado? E é isso também que os contribuintes têm que ficar atentos para ir atrás. Com relação especificamente à licença paternidade, né? As verbas são pagas aí nos períodos da licença paternidade. A posição do STJ sempre foi, né, da mesma forma que o STJ entendia que tributava o salário de maternidade, por óbvio, ele entendia que também tributava a licença paternidade. O STF não tratou especificamente sobre a licença paternidade, mas, como a gente teve essa decisão do STF mudando, né, superando o entendimento do STJ sobre o salário maternidade, existe uma expectativa de que também seja revista a posição com relação à licença paternidade. Então, a gente aconselha, né, manter a discussão da licença paternidade, porque existe aí essa possibilidade de existir também uma mudança de entendimento com relação à licença paternidade, tal como aconteceu com relação ao salário maternidade. Os adicionais de horas extras, de insalubridade, periculosidade, noturno. Hoje, a posição que nós temos do STF é de que a discussão teria índole infraconstitucional. Então, assim, o STF, por hora, a posição é de que ele não vai analisar, mas isso não quer dizer que no futuro esse entendimento não se altere. E a posição que nós temos do STJ hoje, da primeira e da segunda turma, é no sentido da inclusão dessas verbas na base de cálculo da contribuição previdenciária de terceiros. Aí vocês vão perguntar, nossa, então por que eu vou discutir um negócio desse que o STF disse que não vai analisar e o STJ, pelas duas turmas, já disse que entende? Porque é muito
volátil, né? Como a gente pode perceber. Assim. Então, hoje o STF tem essa posição, o STJ tem essa posição. Mas a composição dos tribunais, ela muda muito, e mesmo o entendimento dos próprios ministros que estão lá dentro, eles se alteram muito, né? Então, não há garantia, exceto se você tem uma decisão já em repercussão geral no STF, que é o máximo, é o ápice da segurança jurídica, né, que a gente poderia ter no judiciário. Se você ainda não tem uma decisão em repercussão geral, uma decisão repetitiva, sempre há a possibilidade ainda de você ter um entendimento diferente, porque a composição dos tribunais muda, então a gente viu aí recentemente o STF, que teve a mudança aí, entraram 2 ministros, o STJ também vai passar por mudanças esse ano, então sempre existe uma possibilidade de alteração de entendimento, especialmente quando a gente ainda não tem uma decisão em repercussão geral em recurso repetitivo, por isso que ainda é válido discutir, mesmo verbas que a gente fale que hoje a situação não está tão legal assim. Conto de vale transporte, auxílio saúde, vale refeição e auxílio alimentação. Muito similar à discussão relacionada aos adicionais, o STF não tem posição sobre o tema ainda, e os precedentes que nós temos da primeira e segunda turma do STJ, até o momento, são desfavoráveis aos contribuintes. Até mencionei aqui umas decisões até relativamente recentes, mas, como eu disse, como não temos ainda uma posição definitiva, pacificada dos tribunais superiores, sempre há chance, sempre há possibilidade de uma mudança de entendimento. Eu mencionei agora há pouco da questão do salário e maternidade, a gente teve também uma situação que ocorreu muito concomitante ao julgamento do salário e maternidade, que foi o terço constitucional de férias gozadas, que aí foi o inverso, né? No salário e maternidade, o STJ entendia que tributava e o STF falou, não tributa. O terço constitucional de férias gozadas foi o inverso, o STJ a vida inteira afirmou não tributa o terço constitucional de férias gozadas. Então, as indenizadas já estão previstas na própria legislação, mas o adicional de 1/3 sobre férias gozadas, o STJ tinha um entendimento de que também não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária de terceiros. E aí veio o STF e falou, não, vai tributar sim. Então, até quando a gente tem decisões em repetitivo no STJ, existe ainda a possibilidade do STF vir e atropelar um entendimento, adotar um entendimento totalmente diferente, e a gente tem essa questão também que, nesses casos ainda que não tem julgamento nem repetitivo, nem repercussão, temos decisões ainda das turmas, né, sem efeito vinculante, existe uma grande possibilidade de uma mudança, por isso que ainda é válido sim discutir. Então, assim, o que eu trouxe aqui no próximo slide um resuminho aqui só a respeito dessas verbas que a gente conversou agora há pouco. Então, aviso prévio, como está? Então, o STJ favorável, o STF diz que não analisa, o 13º sobre aviso prévio está desfavorável, mas existe possibilidade de mudança, auxílio doença acidente está super legal no STJ, auxílio creche, auxílio educação, salário família, são verbas que hoje a gente já tem posições bastante consolidadas no STJ de forma favorável, salário maternidade, que agora a gente tem uma decisão importante do STF em repercussão geral, declarando expressamente, e uma decisão que a própria União já se curvou e falou, tá ok, a partir daqui eu não cobro mais, mas tem aí o passado para recuperar, licença paternidade que ainda está aguardando uma posição definitiva, os adicionais e os descontos, né, de vale transporte, vale alimentação, refeição, auxílio saúde, que a gente ainda não tem uma posição favorável do STJ, mas existe aí uma expectativa, né, uma possibilidade de mudança. Então, assim, como eu disse, né, a gente vê que tem bastante campo para discutir, tem muitas verbas. Algumas verbas a gente vê que hoje a decisão não está muito boa, mas existe sim uma possibilidade grande de mudança. Então, vale a pena para as empresas avaliarem. Então, analisa lá o que está compondo a sua base de cálculo, sobre o que você está recolhendo contribuição previdenciária, sobre o que você está recolhendo contribuição para terceiros. Essas verbas estão entrando, não estão? Quanto que isso representa dentro da sua folha? Quanto isso representa em custo final no pagamento dos tributos? O quanto você já pagou a título dessas verbas aí no passado?
e o quanto você poderia aí, eventualmente, ter uma possibilidade de recuperação, né, inclusive via compensação, ou algumas empresas que são mais conservadoras falam, eu quero discutir, mas não vou deixar, mesmo que eu tenha decisão, não vou deixar de pagar. Tem algumas verbas, né, que a gente fala, é muito tranquilo, mas, por exemplo, o 13º salário sobre aviso prévio indenizado é uma verba que frequentemente a gente tem decisões em primeira instância falando para não tributar. Então, a gente tem algumas decisões aí de juízes isolados falando, não, partindo da premissa, né? Não tributa o aviso prévio indenizado, não tem que tributar o 13º sobre o aviso prévio indenizado. Então, aí a gente até aconselha, fala, gente, como existe essa indefinição ainda, né? E a posição que a gente sabe dos tribunais ainda é desfavorável aos contribuintes, algumas vezes a gente até aconselha, melhor continuar pagando ou então depositar, para não correr o risco de repente, ser surpreendido aí por uma mudança de entendimento. Outras, a gente sabe que a situação está muito tranquila, auxílio doença, auxílio acidente, que a gente fala, tem uma situação muito mais confortável para os contribuintes deixarem de recolher, o que pode desafogar, então, algumas empresas falam, bom, eu prefiro, a hora que eu tenho uma decisão amparando a não recolher, eu prefiro já parar de recolher, porque eu diminuo, eu consigo gerar mais caixa, eu consigo ter mais dinheiro na mão de imediato. Outros não, falam, bom, eu prefiro continuar recolhendo e lá no final, a hora que eu ganhar o processo, eu junto isso tudo no bolo e vou compensar, ou eu prefiro depositar judicialmente. Então, assim, tem para todos os gostos, tem desde da empresa que tem uma posição mais conservadora até aquela que tem a posição mais arrojada. Mas, volto a lembrar, tudo que eu estou colocando aqui são entendimentos do judiciário, que não necessariamente vai refletir a posição da administração, vai refletir a posição da Receita Federal. Então, mesmo verbas que a gente tem decisões favoráveis no judiciário, às vezes simplesmente interromper o recolhimento gera aí um sério risco de autuação, que pode trazer dores de cabeça, né? Tainá, o Douglas até trouxe um pouquinho essa questão, né? Ele perguntou exatamente isso que você acabou de falar, né? É possível discutir judicialmente e realizar depósito judicial para evitar cobranças futuras, né? Então, esse foi o questionamento do Douglas, né? Que acho que pegou um dos pontos que você colocou agora. Isso. Porque o que acontece? Quando a gente fala, que nem eu falei agora há pouco do aviso do 13º sobre aviso prévio indenizado, por que às vezes a gente aconselha, fala, olha, pensa bem se você vai deixar de recolher, porque às vezes você tem uma decisão favorável, mas ela é uma decisão em primeira instância. Existe a possibilidade dela ser reformada nos tribunais. Se você deixa de recolher por conta de uma decisão, enquanto você tiver essa decisão favorável, esse valor fica com a exigibilidade suspensa, ou seja, a Receita Federal não pode cobrar. A partir do momento que publica a decisão falando, não, eu estou reformando, tem que recolher sim. O contribuinte tem 30 dias para recolher esse tributo com atualização, não incide multa nesse primeiro momento. Se passar de 30 dias, aí realmente incide multa. Então, tem duas posturas. Tem alguns clientes nossos, por exemplo, que falam assim, eu vou deixar de recolher, mas eu vou criar, tipo, uma continha lá, uma contingência. Eu sei que eu tenho esse valor aqui que eu estou deixando de pagar, que existe um risco, eu estou atualizando esse valor. Se eventualmente eu perder o amparo judicial, eu tenho já um valorzinho reservado para pagar esse valor aí corrigido. Outros falam, eu não quero correr esse risco, eu prefiro, em vez de deixar de recolher, eu vou depositar judicialmente. E outros falam, bom, eu vou continuar recolhendo, vou esperar acabar meu processo, e quando acabar meu processo, eu vou compensar. Porque quando a gente fala de depósito judicial e compensação, o que acontece? Então, eu estou recolhendo, paguei lá, entrei com o processo judicial, já paguei valores indevidos no passado. Vou continuar pagando. A legislação tributária estabelece que, a partir do momento que você está discutindo judicialmente, você só pode compensar quando o seu processo transitar em julgado, ou seja, quando ele finalizar. Então, acabou, transitou em julgado, aí eu tenho um procedimento que eu tenho que fazer para eu conseguir fazer a compensação. Então, eu tenho que apurar meu crédito, meu processo acabou, finalizou, transitou em julgado, vou apurar todos os valores que eu paguei indevidamente, vou apurar meu crédito, aí eu tenho que fazer um processo de habilitação desse crédito na Receita Federal. Não é um procedimento que costuma demorar, depende muito da onde cai seu pedido, né? Mas é um procedimento que costuma demorar para sair a habilitação.
Sai a habilitação, aí o contribuinte vai começar a compensação através de entrega de pé de conta. Então, a compensação, às vezes, ela se estende, né, por um período maior, e tem um prazo, porque a Receita também, o que ela fala? Ela fala, bom, a partir do momento que seu processo transitou em julgado, você tem 5 anos para compensar o seu crédito. E, às vezes, o cliente fala, poxa, meu crédito é muito grande, eu não vou conseguir compensar nesses 5 anos. Isso aconteceu muito, inclusive nas discussões agora relacionadas à exclusão do CMS na base de cálculo PIS/COFINS, a gente vê os contribuintes falando, nossa, não vou conseguir nunca compensar todo o meu crédito em 5 anos, porque eu tenho um volume de crédito muito grande. Então, tudo isso tem que ser sobrepesado. Então, o depósito. Qual a diferença do depósito? O depósito eu também só posso levantar depois que o processo finalizar. Então, eu tenho que esperar o processo acabar. Só que o valor está lá, ele já está depositado, ele está numa conta vinculada na Caixa Econômica Federal, ele está sendo corrigido pela Selic. Quando o processo finaliza, se eu ganhei o processo totalmente, eu vou falar, juiz, eu quero levantar tudo que está depositado. E aí o juiz vai autorizar o levantamento. Ou, se eu perdi uma parte, o juiz vai falar, bom, você vai levantar tanto, a Receita vai levantar tanto. Mas tem uma tendência aí de ser mais rápido do que a compensação, porque ela vai se dividindo aí ao longo dos anos, enfim. Então, alguns clientes acabam optando por falar, não, eu já tenho um volume de crédito muito grande, às vezes até por conta de outros processos judiciais, eu prefiro depositar e levantar o depósito no final, ou também, prefiro pedir restituição, né, porque é uma outra forma, mas aí a gente tem uma discussão relacionada ao tipo de processo, para poder pedir a restituição. Então, tem todas as opções aí dentro né, depende muito da realidade de cada empresa, e até quando a gente vai discutir, vai ventilar a tese com os clientes, não só essa como outras, né, a gente tenta entender dentro da realidade da empresa o que é melhor para ela, se para ela é melhor entrar com uma ação visando a compensação, ou se ela quer entrar com uma ação para pedir restituição, se ela quer entrar com a ação e vai compensar no final, enfim, depende muito da realidade de cada empresa. Muito bom, Tainá. Nós tivemos uma aula aqui, né? Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta, ainda queiram colocar para a Tainá através do nosso chat. Você que estiver assistindo depois isso de uma forma gravada, né, no nosso canal do YouTube, que possa mandar os seus questionamentos através do contato@atos.com.br. Tainá, para a gente fechar e consolidar de tudo isso que você falou para eles, qual é o ponto-chave ou um ponto de atenção no seu olhar, né, técnico, seu olhar de dia a dia, de demandas que os clientes fazem, de dúvidas? Qual é um ponto que você gostaria? De tudo isso que nós conversamos, olhem para isso, faça. Eu queria uma palavra final sua, né, aquela dica de ouro, sabe? Aquilo que as pessoas gostam. Tá, tudo que eu ouvi, qual que é a dica de ouro da Tainá de hoje? O que eu posso dar aqui uma dica importante aqui com relação especificamente ao tema do que a gente está discutindo. A gente vê muitos clientes que falam, recebi aqui uma carta dizendo que eu consigo recuperar a partir do mês que vem, que eu tenho um valor de crédito absurdo, vou recuperar, especificamente relacionado a essa questão de contribuição sobre foro. Que é isso que eu estou falando, assim, você acaba pegando o cliente desprevenido, a empresa desprevenida, porque fala assim, bom, então tem decisão aí falando que não é para exigir contribuição sobre a quinzena do auxílio-doença, auxílio-acidente, e aí sempre chega alguém falando, não, a partir do mês que vem para de recolher, ou então já começa a fazer a compensação. Eu, inclusive, vi até casos recentes de empresas que receberam propostas falando, olha, você pode parar de pagar a partir de amanhã a contribuição sobre licença paternidade, que é uma verba que a gente sabe que não tem decisão ainda, está super oscilando, existe um risco absurdo de autuação. Então, tomem cuidado, assim, principalmente com essas propagandas milagrosas aí que aparecem, falando, gente, você tem um crédito aí para recuperar, a partir de amanhã você já pode parar de pagar, pode entrar aí com pedido, porque normalmente essas vendas aí maravilhosas estão sempre atreladas assim, vou te apurar o crédito, eu tenho uma parcelinha aqui do negócio, e aí, no final, o prejuízo fica com o cliente, porque a Receita ela tem 5 anos para autuar, então, até nesse caso, a gente até viu que na oferta falava assim, não, pode parar de pagar a contribuição previdenciária sobre salário e paternidade a partir de amanhã. Eu até falou, olha, imagina, você para de pagar, óbvio que não é uma coisa automática, não é que a Receita, você parou de pagar, no dia seguinte, venceu, a Receita bate na tua porta, pode acontecer,
Mas você tem 5 anos para te autuar. E aí, nesses 5 anos, você achou que está tudo bem, está tudo tranquilo, aparece uma cobrança e você já não acha mais a pessoa, né, quem te vendeu essa tese maravilhosa de que você podia parar de pagar no dia seguinte. Então, assim, tomem cuidado com essas questões, assim, sempre que tiver alguém com uma ideia muito, não, é muito tranquila, é muito fácil, você pode fazer isso a partir de amanhã, tenham cautela, avaliem com cuidado, conversem com outros profissionais, para evitar de cair numa roubada mesmo, porque aí depois vem uma autuação, aí quem tem que se responsabilizar é a empresa fica lá com o processo, não consegue tirar certidão, vai ter que constituir um advogado para se defender, enfim, então é uma dor de cabeça tremenda. Então tomem cuidado com essas questões, com essas ofertas aí que aparecem, e vale a pena, assim, fazer essa análise realmente para ver se, bom, deixa eu calcular aqui quanto que eu tenho para recuperar, deixa eu calcular o quanto que eu consigo diminuir do meu custo, da minha carga tributária, e avaliar se vale a pena realmente discutir, porque na maioria das vezes vale, né? A gente está falando de um volume razoável de verbas, salário maternidade mesmo, né? Ele é pago por um período extenso, representa um ônus importante para as empresas, e aí a gente tem um passado para recuperar. Então, avaliem com cuidado, conversem, não tomem muito cuidado com relação a essa questão aí de ofertas, né, de propagandas muito muito boas. Sempre que é tudo muito tranquilo, muito, não, é para amanhã, vai conseguir recuperar um valor absurdo, já fica, opa, peraí, tem alguma coisa que não está muito legal. Conversem, avaliem com bastante cuidado, tá bom? Fica a dica, né, Tainá? Eliette Alves colocou para nós aqui, de fato, as propostas milagrosas, entre aspas, aparecem muito e os empresários acreditam, né? Então, acho que está aí, né? Então, vocês podem colocar essa dica de ouro da Tainá, o quanto realmente é importante ter cautela, por mais que já tenha decisões, né? O quanto precisa consultar, o quanto precisa analisar os impactos aí internamente, porque cada empresa é uma empresa, cada um tem, né, as suas verbas, a sua parte tributária, que tem que analisar com todo carinho aí, né? Então, Tainá, obrigado. A gente fica muito feliz pela sua participação, por esse conteúdo maravilhoso que você trouxe aqui para nós, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, né? E você que está aí do outro lado, né, que querem, né, ter outros temas, pode mandar para a gente no contato@atos.com.br, que a gente traz com o maior prazer para vocês. Qualquer dúvida que tiverem, também pode entrar em contato conosco aqui, que a gente aciona os nossos parceiros, como a Tainá, como o escritório Agodegues, como os profissionais da Atos também na parte tributária, ou seja, estamos à disposição para realmente orientar, né, e oferecer aí todo um direcional do menor risco que a sua empresa pode dar. Tainá, pode se despedir dessas pessoas que estiveram aqui, agradecer o Douglas pelas perguntas, né? A Regiane, né? Ela até colocou aqui a Regiane Dias, é importante os empresários terem essa preocupação das reduções tributárias, né? Pouco se é, muitas vezes, explorado, né? Não tem conhecimento disso, é muito complexo o nosso sistema tributário, né, Regiane? Então, realmente, precisa ter especialistas. Eu vejo aqui, né, tanto a parceria com a Godegues, estudando o tempo todo, o Douglas, que é nosso também sócio responsável, aí, o NUT, que são de carga tributária. Então, ou seja, é o tempo todo estando atento, né? Você também que queira receber, a gente manda todas essas notícias de novidades, né? Teve até um fórum extraordinário recente, inclusive, da Tainá. Quando sai alguma decisão favorável, a gente encaminha no nosso mailing. Então, se você quiser receber, né, também encaminhe para mim no contato@atos.com.br, encaminhe seu e-mail, quero receber, né? A gente não tem propaganda comercial milagrosa, né? Isso eu falo com a boca cheia, porque aqui no escritório o que mais a gente tem é cautela, é responsabilidade. Então, o nosso e-mail marketing, na realidade, a gente chama de e-mail marketing, mas são conteúdos técnicos, né? Tudo que sai de decisão, então a gente tem o fórum uma vez por mês para falar de algum tema, e o fórum extraordinário, que são aquelas coisas que saiu, eles já trazem um ponto de vista, um ponto de atenção para os empresários. Então, basta enviar para a gente um e-mail, que eu cadastro com o maior prazer na nossa base de dados, para que vocês recebam, né, de primeira mão, algo ágil, bem objetivo, claro, do que fazer, né? Dessas decisões que às vezes cria dúvidas. Saiu a decisão, mas ela fala sobre o quê? Então, os nossos técnicos aqui, eles preparam isso com o maior carinho, de uma forma mais objetiva, para saber, olha, para o seu negócio, se isso impacta, não impacta, para que você seja mais objetivo, não precisa perder tanto tempo lendo toda essa decisão, que eles já investiram esse tempo
para poder estudar as teses, né? Então, eles trazem de uma forma mais objetiva através do nosso fórum, né? Que é o nosso canal de comunicação. Então, Tainá, posso se despedir desse público aqui, né? E agradecendo a todos aqui que participaram conosco ao vivo. Eu agradeço novamente aí todo mundo que teve paciência e participou e colaborou aí fazendo perguntas. Fico à disposição para, enfim, surgir qualquer outra dúvida, não só sobre esse tema, mas sobre outras questões relacionadas a discussões judiciais ou outros temas aí da área empresarial. Fico à disposição para a gente conversar a respeito, trocar uma ideia, mas como a senhora disse, assim, né, cara, a questão tributária no Brasil é um negócio de doido, assim, né? A gente, né? Se não está atualizado, você piscou, você perdeu. Então, tem que ficar realmente de olho, tem que tomar muito cuidado aí com o que aparece pela frente, né? A gente tem que estar sempre atento a tudo e, como o Marcelo disse, né? Esses fóruns, esses boletins que são divulgados, eles visam realmente fornecer um pouquinho de informações aí para as pessoas ficarem minimamente aí preparadas, terem aí uma base, né, para também não cair em contos de vigário, essas coisas aí que aparecem. Muito bom, Tainá. Então, a gente agradece, a família Atos sempre agradece de coração essas parcerias que estão conosco, disponibilizando o seu tempo. A gente sabe que isso é rico, né? Mas para trazer informação, deixar o nosso público cada vez mais informado tecnicamente, né? Para ter boas orientações. Então, você não perca nossos próximos aí, Café com Atos, né? Possa divulgar também os seus temas, curtam lá, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram a gente solta também esses fóruns para vocês. Então, se vocês seguirem a gente no Instagram, no LinkedIn, né? Atos, Auditoria e Consultoria, então nos procurem lá no canal. No nosso canal do YouTube tem vários temas técnicos já gravados, pessoal. Na pandemia a gente fez muito disso, né? E a gente continua agora um pouco mais espaçado, mas temos muitos temas lá sendo discutidos, né? Então, curtam lá, ativem o sininho do nosso canal do YouTube também, para que vocês possam aí receber essas informações. Então, nos esperamos, né? Nos despedimos aqui, que vocês tenham uma excelente quinta-feira, um excelente fim da semana aqui, né? E que vocês possam estar sempre conectados conosco para que a gente possa sempre auxiliá-los em tudo que for na parte técnica, contábil, tributário, fiscal, jurídico, empresarial, ou seja, né? Departamento pessoal, né? A parte de consultoria trabalhista também. Estamos aqui à disposição de todos vocês. Então, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Obrigada, até.